message to you, Rudy. Oh, a message to you, Rudy. Yeah, a message to you, Rudy. Yeah, a message to you, Rudy. É isso aí, amiguinho. O Heavy Level de hoje vai falar sobre Two Tone, o ska em inglês. Um dos selos mais importantes da história do ska. É legal falar que assim, o Two Tone serviu para definir a segunda geração de ska, né? Porque a primeira geração de ska era praticamente jamaicana, né? Praticamente lá mesmo. Lá na Jamaica. Começou na Jamaica, e os negros jamaicanos começaram a emigrar para a Inglaterra, porque eles eram colônia britânica, né? Sabe, a independência foi em 1962, foi tarde, né, cara? Eu achei que era antes. 62 62. Mas logo depois da Segunda Guerra, em 48, foi a primeira migração. Foram não sei quantas pessoas. No meio desses aí, tinham uns 50 músicos. Olha só. Isso nos anos 40 ainda, quer dizer, já começaram a botar a raiz ali. E o ska começou na década de 50, já, vamos dizer assim, se o cara emigrou em 40, em 50 ele já estava tocando ska. Mas o ska foi o primeiro estilo tipicamente jamaicano. Sim. E eles ouviam o R&B, né? A música negra americana através das rádios piratas, mais uma vez. Né? Na verdade, eles queriam imitar o R&B, né? Na verdade, tem aquela guitarra scat, né? Aquele do R&B, só que eles foram swingando um pouquinho mais, que virou ska. Eu brinco que a diferença do ska pro rock, o rock é tudo no 1, 2, 3. O ska é sempre no E. 2, E, 3, E, 4, E, 5. Não é isso? É isso aí. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. E é engraçado, né? Porque todo mundo achava que o reggae era anterior ao ska, né? Mas é ao contrário, né? Parece que quando eles começaram a fumar maconha, aquele... Foi baixando. Por que a gente precisa ter... Por que a gente precisa ter pressa, né, Marley? Né, Bob? Mas é verdade, né? Tinham duas não gangues, mas dois grupos ali na Jamaica na época que eram muito importantes, que eram os Rastafari, logicamente, do reggae, e os Rude Boys. Os Rude Boys, que eram os garotos mais barra pesada, da periferia, né? Tinha uma maneira de se vestir bacana. Aliás, o Bob Marley era um Rude Boy. A maioria desses caras eu acho que eram, A maioria. E acabaram interferindo, eles acabaram influenciando os skinheads ingleses. Sim. Engraçado isso, né? O estilo deles. Então, o chapeuzinho. É que na verdade os skinheads ingleses foram os caras que levaram o reggae jamaicano pra Inglaterra, o reggae e o ska, né? Foram os primeiros a assimilar isso, né? Sim. Eles chegaram muito em Londres, né? Lá no sul de Londres, Brixton, né? Aqueles bairros que tinham predominância negra. Muitos brancos também moravam ali. Sim. E no começo foi todo mundo amigo, né? Todo mundo se entendeu, quer dizer, mesmo os skinheads assimilaram o som e curtiram pra caramba. Depois a coisa mudou, né? Os skinheads foram abandonando o ska e os punks foram aderindo ao ska e ao reggae. E para falar de Two Tone, a gente tem que falar da segunda geração, né? Que nasceu na Inglaterra. Tanto é que tem uma entrevista com Specials, onde perguntam para eles, mas o som de vocês é jamaicano. Eles falam, não, é inglês. Por quê? Porque na Two Tone foi que o ska começou a se misturar com o rock e com outras tendências. Dizem que foi a primeira manifestação cultural miscigenada na história da Inglaterra. Two Tone, 2 tons. Brancos e negros juntos. Exatamente, como deveria ser. Sim. E eu diria mais uma coisa, além de integrar brancos e negros, também integraram os asiáticos na época. Que ninguém se lembra. Paquistaneses e tudo mais. Os indianos que moravam tem muito na Inglaterra. Todos se identificaram com a história do ska, que era justamente isso. Todo mundo é bem-vindo, a música era alegre, alto astral, as letras tinham uma tendência política, mas também falava muito de diversão. Sim. Né? E acho que para falar de Two Tone, a gente tem que falar de 2 pilares, né? Que são 2 bandas super importantes. Uma é o Madness, que nasceu em 76, né? Em Londres. E a outra é o Specials, né? Coventry, quer dizer, todo mundo acha que surgiu em Londres, não, apesar de toda aquela influência em Londres, eles foram surgir, não era tão longe de Londres, era mais perto de Birmingham, Coventry. Birmingham deve dar, sei lá, umas 2 horas de Londres, então quer dizer, não era tão longe assim. Mas foi nessa cidadezinha chamada Coventry que a coisa começou, principalmente por causa do tecladista dos Specials, que era o Jerry Dummers. Esse era o cérebro da parada toda. Foi ele que fundou o selo Two Tone, que lançou todas aquelas bandas, que além do Specials e do Madness,
Tinha o Selecter, Bad Manners, Beat, tinha uma série de bandas. Eu trouxe tudo aí, Clementine. Eu trouxe pra tudo. variar, você tem tudo, né? Meu queridão. Você quer apresentar os seus discos? Não, o que eu acho legal é assim, a coisa principal do Two-Tone. Jerry Dummers, ele dava tanta importância ao selo, à gravadora dele, que quando ele conseguiu um contrato com uma grande gravadora, ele foi lá e falou assim, eu não quero um contrato com a minha banda, eu quero um contrato com o meu selo. E ele conseguiu fazer um contrato de distribuição do Two-Tone. E aí que popularizou mesmo, o primeiro single que foi lançado foi Gangsters. Que é a música que tá nesse aqui no primeiro disco do Specials. Aliás, Specials era a banda mais legal. Era a banda mais legal. De ska não tem. É engraçado que eu tava vendo um documentário sobre ska. Um documentário da BBC de Londres, apresentado pelo Suggs, que é o vocalista do Madness, né? E ele mesmo admite isso, né? Porque o Madness foi a primeira banda a lançar também um single importante, que foi The Prince. E que homenageia o Prince Buster, que eles eram fãs dele. Muito fãs do Prince Buster. E o nome Madness vem de uma música do Prince Buster. Que era um jamaicano, que foi pra Londres. E tal, aquela coisa toda. Eu já esqueci de falar quem era o Prince Buster, né? Tem que falar. Mas, e o Madness, será que foi o Madness ou foi o Specials que atingiu primeiras paradas londrinas? Acho que foi o Madness. Foi Specials. Tanto que o Suggs do Madness, ele fala assim, cara, a gente descobriu os caras lá em Coventry, mas a gente não sabia. Eles faziam a mesma coisa, se vestiam de maneira semelhante, mas não tinha um intercâmbio. Aí quando eles descobriram... Não tinha internet, cara? Não tinha internet. Imagina, isso aí, nós estamos falando do quê? 78, 79. 78, 79. Começou um pouquinho antes, o movimento. Mas o Two-Tone mesmo 78 e 79. E foi uma coisa da gravadora, né? Das gravadoras na época tinha acabado já aquela empolgação com o movimento punk. Sim. 78, 79 eles estavam querendo um novo estilo, o ska veio muito bem a calhar, tanto que eles chegaram, botaram várias músicas em primeiro lugar da parada. Que legal. Aliás, o Madness é uma das... Madness junto com o UB40 são as duas bandas inglesas que mais tempo ficaram nas paradas. One step beyond. O Madness começou como ska, depois virou um pop esquisito, né? Esse aqui é o disco, né? Esse é o disco. Esse é o primeiro disco do Madness. One Step é o primeiro mesmo? Eu tô falando aqui, é o primeiro. É o primeiro, One Step Beyond. Ó a capa. E eles falam o seguinte também, o pessoal do Madness. Eles tinham uma postura de palco meio conservadora. Quando eles viram o show do Specials em Londres, eles falaram, cara, nós precisamos dar um gás. Aí que começou aquela bagunça, porque o Specials ao vivo era impressionante. Era a banda. Olha, eu vou te dizer uma coisa, cara. É a banda ainda, porque o show de 30 anos do Specials que eu vi, que tem, você pode procurar no YouTube, é sensacional. A banda tá nativa aí. Voltaram nativa. E com um gás sensacional. E legal que eles tinham o Rico, né? Rico Rodrigues, né? Que fazia os trombones, que já era um músico que veio lá num daqueles navios com banana, lá da Jamaica, acabou morando em Londres e foi um dos integrantes dos Specials, né? Vamos falar das outras bandas, né? Você falou de algumas, né, Clemente? Bad Manners. Bad Manners era Londres, não era Londres? Era Londres. Já era Londres. Aqui tinha uma coisa mais dos skinheads, não tinha? Era uma coisa mais original. Apesar deles manterem aquela alegria do ska e tal, o vocalista ele se vestia tradicionalmente como um skinhead, né? Talvez... Buster Blood Vessel. Buster Blood Vessel. Ele era skinhead. Mas era do bem, os caras do bem, assim, que não tinham... É porque os skinheads eles se dividiram em duas facções, a de extrema-direita, né? Que, né, nazi e tal, e a que continuou ouvindo ska e de esquerda e ouvindo reggae e mantendo as tradições que eles chamam do espírito de 69, né? 69 começou mais ou menos o movimento, não tinha nada de racismo, foi lá no meio dos anos 70 que começou, né? Começou aquela palhaçada toda. E acabou afundando o movimento do ska, porque eles começaram, as pessoas de bem iam nos shows, começavam a apanhar dos neonazistas, infelizmente a própria banda fala, pô, gente, o Madness, que não tinha nenhum integrante negro, sofreu mais ainda. Então. Que eles eram os exemplos, já que eles não tinham... E acho que foi por isso que várias bandas mudaram de estilo, né? Deixaram o ska original para fazer uma coisa mais pop que veio
Que veio na onda da New Wave que estava estourando depois. Que foi o estilo que depois predominou nas palavras. Sim. Nas palavras, Nas paradas. Nas paradas de sucesso. The Selector. Selector, essa é uma banda liderada por uma menina, né? Muito legal. Pauline Black. Veio pro Brasil. Veio, né? Veio, fez show no Inferno. Sensacional. É uma das poucas bandas de ska com vocal feminino, né? Verdade. Tinha uma banda só de mulher que era Bud Snatchers, né? Bud Snatchers. Que era mais ou menos, não era era uma bandinha de segunda, mas essa aqui era muito legal. E o Selector também era de Coventry, a mesma terra dos Specials. Que o The Beat era Birmingham, né? The Beat, que começou como The Beat, depois teve que mudar para English Beat, que já tinha uma banda das antigas que chamava The Beat. E Birmingham era uma cidadezinha pertinho, cidadezinha não, cidadezona perto de Coventry. Você fica desmerecendo, né? Os caras vão protestar aqui contra a gente. Birmingham é a terra desde Black Sabbath e Judas Priest até o Duran Duran, né? Duran? Electric Light Orchestra, tem um monte de banda legal lá de Birmingham. E essa aqui, Clemente? Essa aqui é uma coletânea. Dance Crazy é uma coletânea antológica do ska. Essa aqui é verdade. E virou um filme, né? É um filme também. Você vai no YouTube, tem um filme inteiro. Sim. É uma apresentação ao vivo com todas essas bandas principais dessa segunda onda. É quase um documentário, né? Sobre aquela cena toda que estava acontecendo na época, né? É sensacional. Dance Crazy, assim, marcou muito o empurrão ao ska para os topos, sei lá. Para as paradas de sucesso. É por aí, é algo nessa básica. Né? E a última aqui que eu queria destacar é a influência do Don Letts. Don Letts era o cara, né? Don Letts era um cara negro, morava em inglês. Ele foi o DJ ali do 100 Club, não era o 100 Club? Um dos clubes ali dos punks. No Rainbow? Ele foi DJ de algum desses clubes que os punks frequentavam. Não tinham discos punks, ele tocava os discos de reggae, ska e tudo, por isso que os caras... O Clash, todo mundo acabou gostando. Se você pegar The Clash, Sex Pistols e tal... vamos dizer assim, a parte política do punk, ela vem do reggae, né? Exatamente. Aqueles distúrbios que aconteceram no final, no meio da década de 70, né, com os negros jamaicanos e tal. Tanto é que o Clash escreveu White Riot por causa desses distúrbios. Então, a influência da música jamaicana na música inglesa é muito forte, é muito grande. E eu acho muito positiva também. Sim. Em geral, se você pegar um apanhado geral, a gente resumir aqui, foi super positivo. Só integrou, foi divertido, chegou nas paradas de sucesso, gravadoras independentes lá em destaque. Só valeu, meu. Two-Tone. Um exemplo para todos, né? Deveria ser. Sim. Brancos e negros juntos. Sempre. This time